Eu lembro que eu vim a primeira vez para o Rio de Janeiro, eu sou gaúcho, que era uma coisa meio bancada pelo Pascoal Cruz Magno, era muito prego. E de cara eu conheci tua mãe, Ana Amélia. Hã? Ana Amélia. A minha mãe. Ana Amélia. Porque tinha quem estava proporcionando esse negócio era Pascoal Carlos Magno. Que era também com a minha mãe, Casa do Estudante do Brasil. Onde a Academia Brasileira de Letras. Hã? Fala um pouco alto que eu estou surdo. Eu também estou. Então Onde a Academia Brasileira vai de ser Letras. uma maravilha. Vai ser ótimo, porque todo mundo vai Uma ouvir. conversa de surdos. Não, mas todo mundo vai ouvir, que a gente vai falar alto. E aí eu conheci a Ana Amélia de cara, eu tinha 17, 18 anos. Que pessoa simpática. E Áureo Nonato, era uma corte do Pascoal. Se aposentou, voltou para o Amazonas, de onde ele era, Áureo, mas morreu há pouco de Aurora, tempo. Com e mais de Nonato 90 que não anos. nasceu, era uma contradição, era um paradoxo. Já aconteceu. Nem nasceu. Mas Áureo significa um pouco... Dourado, coisa. Não, mas eu acho que é brilhante. De Aurora também. Né? Nascimento, mas Nonato, nem nasceu. Bárbara, essa palavra crítico, essa palavra vem da onde? Porque eu tenho a mania de fazer associações. Cripta, não sei, tem aquele crítico que era um socrático. Cripta é fogo. Né? Pegar um crítico e botar logo na... Eu fico associando, por exemplo, quando a primeira vez que me falaram carisma, eu fui associando a crisma, congresso eucarístico. Quando eu não sei o que eu estou falando, ou o que eu estou ouvindo, eu procuro fazer associações para chegar até uma semântica. Que o pessoal no Brasil se sente muito ofendido com as críticas. Pois é, e eu acho que é engraçado, porque eu acho que todo mundo é crítico. Porque eu sempre digo, quando me pedem falar sobre crítica, eu digo, toda aquela patotinha que sai do espetáculo e vai para um bar e conversa, tá criticando. O que está fazendo? Está usando adjetivos. Só que eles não têm que dizer por quê, gostam ou não gostam. E o crítico é obrigado a se explicar, a dizer por que achou ou não achou. Quer dizer, mas na realidade, qualquer pessoa se perguntar, mas você não gostou por quê? Está fazendo o que o crítico faz. De preferência sem adjetivos. Eu sempre digo que eu acho que a crítica é parte integrante do processo criativo. No final, todo mundo que faz alguma coisa quer saber se saiu bem feita, que seja apreciada, que seja... Por outro lado, há uma coisa que eu digo sempre, a arte é artificial. Né? Ninguém chega, todo mundo vai para a beira do arpoador, vê o pôr do sol, e ninguém se lembra de dizer, olha como o pôr do sol está acadêmico hoje. Porque é a natureza. A natureza é indiscutível. Aquilo é bonito, é feito na natureza. Agora, a arte é artificial. Ela é uma coisa criada pelo homem. Sim. De maneira que, então, aí vem todo um processo que eu acho que, no fim... Entendo, mas, digamos assim, uma aventura teatral começa na primeira leitura. Não, começa quando aparece o texto, então. Aí depois é que ele lê. É antes ainda. Então, eu me lembro que uma vez eu li, dos primeiros contatos que eu tomei contigo, era a profissão da Sarah Warren. Meu Deus do céu, eu não consegui ler, porque eu era muito ignorante, era do interior. Eu nasci na fronteira com a Argentina, do lado de cá. Às vezes eu acho que é o lado errado. E aí eu fui para Porto Alegre e me interessei por esse negócio de teatro. E onde é que saiu? Vieram vários gaúchos, né, para o teatro. Sim. Valmor. Lilian Leme. Muito mais. Lilian. O Abujamra não era gaúcho, mas também esteve por lá. Não, esteve por lá. E veio para... Abujamra de São Paulo. Mas eu conheci o Abujamra em Porto Alegre. Pois é, ele esteve lá. A Belinha foi colega da Lilian. Belinha, Cibele.
Exatamente. Olha o toco. Mas eu sei que o que você está dizendo que o crítico não é bem recebido, enfim, eu acho que as pessoas se habituaram durante muito tempo a uma crítica que não era crítica, era puramente elogio. Porque eu leio críticas dos Estados Unidos e da Europa, que as pessoas aqui, eu acho que matavam o crítico. Porque dizem horrores, nós nunca chegamos a esse ponto. Eu me lembro de uma crítica que dizia que no Otelo, o cara que fazia o Otelo e o que fazia talvez devessem ser apresentados antes, porque a falta de comunicação deles era tamanha. Né? Eu me lembro de crítica francesa arrasando o ator famoso, mas arrasando assim de uma maneira... Aqui nós somos uns anjos de delicadeza, não somos assim. Eu acho que também um pouco de cuidado com uma coisa que ainda está aparecendo, está crescendo, que é o nosso teatro. O teatro é sempre a última das artes, né, a aparecer, das artes literárias, pelo menos. De maneira que, então, foi... E nós não herdamos de Portugal um bom teatro. Nós fomos colonizados, porque, olha os Estados Unidos, estão colonizados quanto nós, mas herdaram todo o teatro inglês, né? Sim. De maneira que, então... Mas os jesuítas não ensinavam, os jesuítas espanhóis, né? Mas ibéricos. Os jesuítas não ensinavam para os índios... O padre Antônio Vieira usou o teatro, e aliás ele era um comunicador extraordinário, porque ele fez uma coisa fantástica. Para os civilizados, vamos dizer, civilizados gentios, ele escrevia moralidades cheias de ideias abstratas, etc. Mas para os índios, não. Era tudo muito concreto, muito objetivo, e ele fazia uma coisa realmente incrível. Quando ele queria falar dos demônios, que eram as forças contra o bem, etc., ele dava aos demônios nomes das tribos inimigas. Sim. De maneira que, então, os demônios já eram... Os aimorés, os aimoré. Mas realmente foi uma coisa que acabou o padre Antônio Vieira, não houve mais nada, não veio. Apesar de que há pouco tempo eu li uns estudos, uns 2, 3, coisas que me mandaram, de um governador do Mato Grosso, no final do século XVII, princípio do século XVIII, montaram Molière, uma companhia veio a bordo, montaram e montaram em Cuiabá. Quer dizer, de repente a gente leva uns sustos descobrindo coisas assim. Montaram Molière aqui, mas é o tal negócio, é uma coisa inesperada. Eu sabia que faziam os índios também dizer, por exemplo, faziam os índios dizer Gil Vicente. Mas Gil Vicente não veio uma tradição de montagem de Gil Vicente, porque ele era muito medieval. Então não passo. Eu sou super fã do Gil Vicente, acho ele maravilhoso. Mas não veio uma tradição teatral. Eu não me lembro de ter assistido assim Gil Vicente que não fosse espetáculo acadêmico. Não, era não, medieval. Acadêmico. Não, também que era montado nas academias. Né? Quando fizeram um curso de arte dramática em Porto Alegre, por exemplo, montaram o Gil Vicente sim, lá. Mas, por exemplo, aqui quando o conservatório era no Flamengo, o Rato dirigiu um Alto da Alma lá, que foi um sucesso. Foi bem, hein? Porque ele era muito bom autor. De maneira que o Gil Vicente era bem dirigido pelo Rato, foi uma coisa fantástica. De maneira que fez muito sucesso, porque ele era realmente muito bom. Mas não é para a gente montar para o público em geral, porque está muito... O público hoje em dia aqui no Rio, então, só quer comédia, é uma coisa terrível. Mas eu me lembro de Gil Vicente, que eu assistia assim, por exemplo, umas montagens que eram determinadas pelo Ruggiero Jacobi, que era um poeta. E o Ruggiero, ele estimulou essas edições
Mas era, quer dizer, era num, Mas o num Rogério universo... era mais teórico do que prático. Ele era poeta. Né? É. Quer dizer, não era um diretor como o Não, não era um Rato, o diretor, Tchekhov, não era uma intercâmbio. Ele não era realmente assim, uma pessoa de criar cenicamente com grande riqueza. Ele fez várias direções boas. Ele fez cinema, todas né? elas... Ele fez uns filmecos. É? Eu vi uma vez um filme em preto e branco, bem pobrinho, Suzana e o Presidente, sei lá, que tinha entrado o Leônidas da Silva, jogando futebol. Ah, que ótimo. Salvava um time, não sei o quê. E era a direção do Ruggero Jacobi, Olha só. o filme. Mas o Ruggero era poeta. Mas, por exemplo, o Celli também, na Itália, o que ele fez foi o curso da escola de cinema. Os italianos faziam muito, eram muito voltados. O Rato era cinema. cenógrafo, basicamente. Era um, quer dizer... Cenógrafo, ele foi cenógrafo fundador do Piccolo de Milão com o Strehler. Mas a mãe dele ensinava canto, uma coisa assim, de maneira que ele esteve envolvido em vários aspectos das artes cênicas. E foi um diretor brilhante, né? Era um homem brilhante, um homem interessantíssimo. Maravilhoso. É sem frescura, porra! É sem frescura, porra! Mas esse período dos italianos foi um período interessante, que Quando ia, mas eles foram... olha, eu digo, mais do que diretores, eles foram realmente professores. O que eles ensinaram a essa grande geração do teatro, de Fernando, Ítalo, Sérgio, Valmor, Cacilda, toda essa patota realmente maravilhosa, eles trabalharam com esses diretores fantásticos. que eram umas cabeças maravilhosas, eram umas pessoas muito interessantes, era bom de tomar um cafezinho, sentar no bar. Você lembra do Daversa? Que maravilha de pessoa! O Daversa, esse sim, era muito mais cabeça do que cena, realmente, mas era um papo, como você diz, fantástico, porque sabia de tudo, né? O Daversa era uma conversa maravilhosa. De vez em quando aparece uns assim, é difícil, mas aparece. Eu ficava, porque eu era menino, estava interessantíssimo em teatro, e o teatro era assim, as companhias de São Paulo, mais de São Paulo do que no Rio de Janeiro, pelo menos, o teatro que ia do Rio de Janeiro era muito mais comédia de gabinete, sim. Mas o teatro em São Paulo só se firmou realmente com o advento do TBC. Porque antes disso havia muito mais teatro no Rio do que em São Paulo. Sim. Aí, aos poucos, o que acontece é que foram reunidos vários grupos amadores com a criação do TBC, é que o teatro profissional... É verdade que a Maria de la Costa... Mas o TBC, todo mundo estava na Folha. Tem uma época que tinha Cacilda, Maria... Todo mundo. Não, Maria não. Tinha Cacilda, tinha Valmor, tinha... Não, Maria tinha o teatro dela, o grupo dela. Antes, até bem antes do TBC. Todo mundo estava na Folha. Todo mundo. Aí todo mundo acabou indo para lá. Como é o nome do diretor, do dono daquilo tudo, meu Deus? Ele comprou o melhor do teatro brasileiro. Sérgio Cardoso foi para lá, Sérgio Brito foi para lá, Cacilda foi para lá. E Cacilda foi a primeira atriz profissional do Brasil, que foi um escândalo. Acharam uma coisa horrorosa, uma mulher ganhar dinheiro para se mostrar no palco. O Brasil é um país muito esquisito. De maneira que foi ela teve que dizer que não, que tinha recebido não sei o quê, porque achava que era horrível. E foi Cacilda, na realidade, que conseguiu que o registro de atriz não exigisse o mesmo exame de saúde que as prostitutas. Sabe, mas eu já tive uma carteirinha da polícia. Eu, como ator, da polícia. Era uma carteirinha que tinha até uma tarja vermelha, assim, enviesada, Ministério da Justiça, Polícia Federal, não sei o quê,
que era essa carteirinha de saúde. É. Era os homens e as mulheres, por extensão, porque as prostitutas, como não tinha profissão reconhecida, elas diziam que eram atrizes. Hoje em dia são modelo. Os modelos se dizem atrizes. Tem isso. Todo mundo que é modelo, de repente, quando a gente vê, já é. Mas que nós sempre tivemos a gente sempre foi pelo menos uma categoria. E tem um aspecto também municipal, porque os sindicatos de atores que mais ou menos dão um certo aval profissional, né? Em Niterói, por exemplo, tem puteiro que tem show de striptease que a mulher se sindicaliza como carteira profissional e atriz, porque a profissão de prostituta não era conhecida. Mas eu acho que o teatro, é o que eu digo, não herdou na sua colonização uma tradição teatral, e o teatro sempre ficou perdido no enfim, não custou E agora, eu acho que é interessante é que agora está aparecendo uma quantidade enorme de novos autores. Eu me lembro, olha, em 1960 e não sei quanto, portanto, não foi no século XVIII, foi na segunda metade do século XX, o Serviço Nacional de Teatro, o Edmundo Muniz, diretor, ainda publicou um livro do Paulo Magalhães, no qual dizia o seguinte: às vezes é interessante haver um ensaio de mesa, porque as pessoas ficam entendendo melhor o que acontece. Por outro lado, às vezes no ensaio de mesa, um ator descobre que o papel dele é pequeno e larga ele. Compreendi, isso foi publicado pelo SNT, meu Deus. É uma coisa incrível. De maneira que, nessa época, quando eu comecei a fazer crítica, no final de 59, 60, né, eu me lembro de tentar ver o que acontece. Havia uma lei, a chamada 2-por-1, na qual toda companhia, portanto ainda existiam companhias, o que hoje é impraticável, uma companhia tinha que montar uma peça brasileira para cada 2 estrangeiras, por isso que era chamado de 2-por-1. Tinha que estrear a sua temporada com uma peça brasileira. Então o que eles faziam? Todas elas estreavam domingo de manhã com uma peça infantil brasileira. Sim. E aí estreava com a peça estrangeira de noite. À noite. Faziam uma estrangeira, outra estrangeira. Na hora de fazer a brasileira, aquela companhia acabava e aparecia outra. No entanto, hoje em dia, você abre o jornal e acho que 80% dos espetáculos é com texto brasileiro. Porque também é o seguinte, era muito difícil escrever, porque, imagina, tinha aquele negócio da poética de Aristóteles, não sei mais o que, etc e tal, que era uma espécie de puzzle. Se escrever uma peça de teatro, tinha que ter uma experiência teatral considerável, e ninguém... Eu me pergunto também se não era que, naquele tempo, o próprio Brasil não queria saber muito de si mesmo. Eu acho que só na segunda metade do século XX, e muito devagar, com a Segunda Guerra Mundial, a impossibilidade de virem coisas do estrangeiro, como costumavam vir antes, de repente você, mal ou bem, começou a ter que usar o nacional. Mas esses caras como Arthur Azevedo, França Júnior, não sei o quê... mas isso foi final do século XIX. Foi uma época de vida. Foi muito antes da Primeira Guerra Mundial. Eu sei. O Tojeiro também. Mas foram coisas que começaram e não tiveram continuidade. Sim. Depois do Tojeiro teve, também foi ótimo. Quer dizer, houve aquela época nos 30, mas parou. Aí veio a guerra e depois da guerra isso começou. Teve uma interrupção terrível, que foi a censura. Sim. Mas as pessoas, às vezes, achavam muito esquisito que eu gostasse do besterol. Eu gostava muito do besterol. Mas besterol era um adjetivo que foi criado para uma coisa que era
muito Que era o pejorativo, mas na se realidade fazia o quem Arthur assumia Azevedo, quer dizer, eram pequenas comédias com referências do momento. Né? Sim. Então, eu acho que o grande mérito do Besterol foi que, depois do período terrível da censura, o Besterol chamou o público de volta para o teatro. Sim. De maneira que foi uma conquista de público que favoreceu muito o teatro. E agora nós estamos cheios de autores. É claro que não é tudo bom. Então, é preciso muito talento para transformar uma narrativa numa coisa que está acontecendo naquele momento. Às vezes se consegue, é claro, mas a maior parte das adaptações ficam lentas, sem vida cênica, sem muita vida cênica. Mas o caso é que, mal bem, eu estou contente porque estão aparecendo. Muito ruins, alguns, muito ruins, não faz mal. Desde que continue a acontecer, vai melhorar. Muito obrigado, Bárbara. Eu não quero mais invadir Ok. sua casa com essa equipe toda aqui. Ótimo. Já, Foi um prazer. já bebemos suas palavras. Espero.